Beleza? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal e falar hoje um pouco de Copa do Mundo, a Copa do Mundo rolando, muita coisa acontecendo, essa Copa do Mundo aí de 48 seleções, muito interessante, que dá chance aí para seleções que talvez não tivessem condições de entrar em Copas apenas de 32, agora com 48 fica viável. Temos aí estreantes, né? No caso, Curaçao não estreou muito bem, perdeu de 7-1 da Alemanha. Aliás, 7-1 é um placar que a gente não gosta muito, né? Mas Curaçao perdeu por 7-1 e teve a surpresa ontem, que foi Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde conseguiu aí arrancar o empate da seleção espanhola. A seleção espanhola teve dificuldades ali, claro, pressionou. Cabo Verde fez ali as linhas defensivas, teve momentos que defendeu até com uma linha de 6 atrás, se defendeu muito bem, não deu espaço para a seleção espanhola, mas isso era de se esperar. A seleção espanhola, para mim, juntamente com a França, é uma das grandes favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Então eu esperava mais. É claro que, como eu estou dizendo, o Cabo Verde fez um baita jogo, tá, defensivamente. Mas convenhamos, a Espanha, ainda que fosse um placar mínimo, que fosse por poucos gols, a Espanha era bem favorita a ganhar. Não conseguiu furar o bloqueio e não conseguiu quebrar as linhas de Cabo Verde, que foi uma seleção, antes de mais nada, muito organizada, leal, né? Fez um jogo muito leal, porque sabe quantas faltas cometeu Cabo Verde ontem contra a Espanha, tomando sufoco ali o tempo todo? Uma falta apenas. Então é uma coisa assim encantadora. E a dedicação dos jogadores. A gente teve aí o destaque do goleiro Vozinha, que foi sensacional, fez defesas sensacionais e empolgou o time, né? Deu força para o time lá atrás. Também os zagueiros Dinei Borges e o Roberto Lopes foram dois zagueiros que fizeram muito boa atuação. A zaga muitas vezes não ficou, a zaga de Cabo Verde não ficou exposta, porque tinha ali um sistema defensivo muito bom e algumas vezes escapou até em contra-ataques que poderiam levar aí, complicar de vez a vida da seleção da Espanha. Aí no final do jogo a seleção melhorou um pouco, a seleção espanhola melhorou um pouco, começou a usar mais os lados do campo, principalmente quando entrou o Lamine Yamal no jogo, que é exatamente o que faltou para a equipe da Espanha no jogo. Faltou aí jogadas individuais para quebrar. Sempre que quando você tem uma equipe muito jogando muito defensivamente, precisa quebrar essas linhas às vezes com jogadas individuais, com drible, né, com toques rápidos, movimentação rápida. Tudo isso faltou para a Espanha, uma certa criatividade ali do meio de campo, que não conseguiu, estava meio lenta, parecia a seleção espanhola, mas daí é estreia. Então, e toda estreia a gente tem que relevar. Tá, nesse momento estão jogando aí França e Senegal. O jogo começou bastante equilibrado, a boa equipe de Senegal, né, e a ótima equipe da França, para mim uma das favoritas. O jogo começou equilibrado, a França começa a tomar um pouquinho mais as iniciativas agora do jogo. Tá 0-0, mas tem bastante equilíbrio, é uma boa seleção aí, um bom jogo, aliás, de futebol, um jogo bem movimentado, solto. Vamos ver o que vai dar aí de resultado. E também aproveitar para falar aí da seleção brasileira que faz o segundo jogo na sexta-feira, a segunda rodada. O Brasil pega o Haiti, a seleção brasileira aí que foi bastante criticada, né? A seleção de todas as estreias que eu vi, eu não vi muitos jogos, não vi todos os jogos, mas eu vi vários. De todas as estreias que eu vi, ainda falta, amanhã ainda estreiam mais seleções, amanhã ainda tem mais dois grupos para fechar a primeira rodada, que é o grupo K e o grupo L, que são os grupos lá de Portugal, Colômbia, né? Tem o grupo da Inglaterra também ainda não estreou. E hoje está estreando a Argentina, hoje à noite estreia a Argentina, França jogando agora, e tem também
a Noruega, que é do mesmo grupo aí da França. Então, assim, de todas as estreias que eu vi até agora, o Brasil foi o que, para mim, foi a seleção que apresentou mais dificuldade na questão ali de grupo, né, de futebol coletivo, de coletividade. Acho que esse é um problema sério da seleção brasileira que precisa o mais rápido possível ser corrigido, né? Questão ali toda de entrosamento, de compactação, de várias coisas. Então a seleção brasileira está precisando aí formar o seu time, formar o seu conjunto. Não é, a questão do Brasil, o problema do Brasil não é individualidade, não é questão de. Porque o Brasil tem também talentos para muitos aí. é, Talvez não tenha craques como já teve antigamente, mas bons jogadores o Brasil tem. E assim, falta ali a coletividade, falta o time, que foi o que realmente não funcionou na seleção brasileira. E é preciso que isso aconteça, porque a gente está vendo aí. Eu tenho visto vários jogos das seleções sempre, em geral, muito organizadas, principalmente coletivamente, né? E eu acho assim, embora a Espanha tenha feito uma estreia ruim, mas estreia, né? Então ainda tem muita Copa pela frente. E eu acho que é um time que não dá para pautar pela estreia. Porque não jogou bem, mas a gente vê que tem um time ali que pode se desenvolver. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a seleção brasileira preocupa, porque esse conjunto que a gente vê assim, mas foi estreia e o resultado foi até bom, porque Marrocos também é uma equipe boa, é a segunda força do grupo do Brasil. O problema é o que eu enxerguei ali, né? O que nós todos, né, que acompanhamos, enxergamos. É é uma coisa um pouco mais difícil de se conseguir em pouco tempo do que apenas ajustar uma coisa ali e outra aqui. Que o grupo funcione, que o Brasil funcione como um grupo, que a seleção funcione como um grupo. Então, vamos acompanhar na sexta-feira o Brasil contra o Haiti, né? É uma seleção também que parecia que ia ser fácil, mas deu muito trabalho aí para a Escócia. A Escócia venceu por 1-0, mas não foi um jogo simples. E agora eu acredito também que o Brasil não terá um jogo simples contra o Haiti. É um jogo em que o Brasil é o favorito, independentemente de qualquer coisa, né, de estar jogando mal ou não. O Brasil é o favorito contra o Haiti. E aí, para mim, é um jogo que é ali para o Ancelotti fazer as mudanças que ele enxergar necessárias. Eu acho que até peças vão ter que ser mudadas. Acho que muita coisa ele vai ter que voltar atrás em suas decisões para poder tentar dali para frente, né? E tem o jogo do Haiti, tem outro jogo também aí contra a Escócia, que eu acredito seja um pouco mais complicado, mas também o Brasil é o favorito. Então acho que esses dois jogos aí já pode ser considerado aí, pode ser usado como um laboratório mesmo dentro já da Copa do Mundo, porque em outras fases as coisas vão esquentar, a coisa vai ficar bem mais pegada, né? Começa a ficar bem mais complicado, começa a pegar aí seleções bem mais conceituadas. Então é isso, o vídeo foi para falar sobre Copa do Mundo, dar uma pincelada geral aí. Mas eu acho que o que foi ontem, o que Cabo Verde fez ontem foi histórico. Eu acho que é o que merece bastante atenção por enquanto, até agora, em todas as estreias aí da Copa do Mundo 2026, lá dos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse momento, quando o Senegal chegou com bastante perigo ali, quase abre o marcador contra a França. É uma equipe que está enfrentando a França ali frente a frente, né, de igual para igual, e tem muito talento. É uma equipe que tem bastante talento e são tem maneiras semelhantes de jogar até, né? Bom, enfim, vamos lá. Só que não estou comparando, tá, Senegal e a França, porque acho que seria até injusto os talentos individuais da França. Todo o elenco da seleção francesa
é uma coisa assim, está sobrando ali, né? Poderia emprestar até para outras seleções que não ia fazer falta. Mas Senegal é bem organizado, tem também seus talentos e está conseguindo fazer um bom jogo até agora contra a seleção francesa, inclusive levando perigo aí contra o gol francês. É isso aí, valeu, um abraço. Para quem não está inscrito aí no canal, se você chegou até aqui, pô, escreve aí, dá uma força, dá aquela força, dá aquele like, porque já foram aí alguns minutos de vídeo, né? Eu falei um monte de coisas. E aí, se você chegou até aqui, é porque ficou aqui ouvindo. Então, se ficou aqui ouvindo, é porque alguma coisa achou de legal. E se achou alguma coisa de legal, então se inscreve aí, por favor, para dar aquela moral, aquela força e dar o seu like. Valeu, um abraço, até mais, até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.